Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Para mim é um grande privilégio, né? Ter a grande responsabilidade escolhida por Deus para a glória do nome do Senhor, de abrir esta campanha, né? Que Deus colocou no coração do teu servo, né? Para a glória do nome dele. A campanha fala em João 11, versículo 40 e 43. Louvado seja Deus. João 11, 40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se credes, verás a glória de Deus. Tirando, pois, a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque haveres de ouvido, e pensei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao teu redor, para que creias que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com voz grande: Lázaro, vem para fora. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia aqui fala de um homem, Lázaro, irmão de Marta e Maria. Louvado seja o nome do Senhor, um homem que a Bíblia nos relata aqui que ele estava lá no sepulcro, Lázaro estava morto. Mas no versículo 40, a Bíblia fala que o Senhor disse: não te eu dito, se credes, verás a glória de Deus, né? Marta e Maria, porque já passavam 4 dias, aos olhos daquelas duas mulheres não havia mais o que ser feito. Mas quando nós estamos diante de um Deus que tem promessa, diante de um Deus que nos prometeu, diante de um Deus que nos faz crer na existência dele, né? Porque a palavra já começa falando da parte dele do versículo 40, se credes, verás a glória de Deus. Não é de qualquer maneira. O Senhor não chamou qualquer um. O Senhor chegou na porta do sepulcro e falou: vem para fora todos os mortos. O Senhor chegou na porta do sepulcro e falou assim: Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja o nome do Senhor, foi um ato ali para mostrar era você confiar em Deus ou não. Ali foi um ato de fé para que aquela multidão que estava em redor cresce. Porque, infelizmente, Deus precisava manifestar coisas grandes naquela ocasião, para que o povo hoje creia, muitas das vezes nos dias atuais. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, nós ouvimos isso há tanto tempo, nós sabemos que Deus tem uma promessa conosco, Deus levanta a A, levanta B, levanta a C, dá aquela injeção de ânimo. Mas há momentos que nós, infelizmente, irmão, não cremos. Nós precisamos meditar no versículo 40 do capítulo de João 11, parte B, que diz assim: se credes, verás a glória de Deus. Quando você depara com essa segunda parte desse versículo, como é que você entra? Como é que essa palavra, nesta noite, ela rebate aí no primeiro dia da campanha, no teu coração? Você tem crido naquilo que Deus tem prometido a você? Talvez você fale assim: irmã Cristiane, Deus prometeu para mim quando eu já tenho 60 anos, mas Deus prometeu para mim quando eu tinha 5. Deus prometeu para mim quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Deus prometeu. E Deus prometeu, eu estou com 70, 80 anos e não se cumpriu. Como o pastor falou muito bem na sua introdução, antes de passar a mensagem, ele falou que as coisas que Deus nos promete só não acontecem por causa de mim e por causa de você. Se nós se aproximarmos de Deus, tudo que ele vai fazer, quando nós começarmos a botar aquela dúvida, aquele pontinho de interrogação, aquele negócio todo, aquela preocupação, aquela ansiedade. Eu quero dizer para você que uma ansiedade, ela até é normal, mas uma ansiedade, uma dúvida, aquele negócio não agrada a Deus. Ser ansioso em até um determinado ponto é até normal, mas duvidar que Deus vai agir, duvidar que Deus vai trabalhar, duvidar que Deus vai mudar e que Deus vai cumprir, isso não agrada a Deus.
Deus ele começa aqui em João 11, versículo 40, dizendo que disse-lhe Jesus, não te hei dito que. Ele quer dizer assim, não tenha dito que, se credes, verás a glória de Deus. Mas nós começamos, irmão, muitas das vezes contemplar aquele novo convertido. Que aquela pessoa entra cheia de fogo, ela já entra dentro do ônibus, ela fala mistério, ela vai para o trabalho, ela vai cantando, ela vai entregando tudo. E os louvores vão chegando ao trono da graça do Senhor da linda. Ela vai numa força, numa crença, numa fé. Aí quando é passado o tempo, o deserto que ela vai passando, a luta, a tribulação, ela começa a esmurecer. A pé dela começa a ficar até metade do grão de mostarda. Ela começa a falar assim, Deus prometeu para mim. Lá em 1900 ela vai fumar assim, eu estou aqui agora em 2025 e nada aconteceu. Aí ela começa a falar assim, será que Deus usou a irmã B? Deus falou mesmo através da boca daquele homem, daquela mulher. Deus começa a ver aquilo, irmão. Deus começa a contemplar aquilo. Deus começa a ver que ele levantou o profeta, o homem da mulher de Deus. Mas quando Deus levanta alguém para falar através usar os lados daquela pessoa para transmitir algo, quando Deus realmente usa, tá, irmão? Deus fica muito entristecido quando eu e você duvidamos, descremos, né? Começamos a ver uma diminuição de fé assim considerável, né? Às vezes Deus usa um vaso, você entorta o nariz e fala, tá maluco? Isso nunca vai acontecer. E aí que dá fala assim, Deus não está usando esse homem para mim, essa mulher para mim, porque eles não creem. Eles não estão, segundo a parte B do versículo 40 do capítulo 11 de João. Eles não estão crendo, porque ele fala, crede, se credes. O se está lá na frente. Verás a glória de Deus. Irmão, e isso já aconteceu comigo e com você. E nós já nos deparamos em situação que você olha, não que você duvidasse de Deus, mas você olha para dentro de você. Você fala assim, já Deus fala, vou te dar um carro de 200 mil. Você fala, meu Deus, eu não tenho nem R$4 para pagar a passagem. E como é que Deus vai dar um carro? Como é que Deus vai dar uma casa? Mas não é você que vai conseguir com a força do seu braço, irmão. Quando Deus fala que vai dar algo para alguém, é o Senhor que está na direção de tudo. Não é eu, não é você, não é os seus títulos acadêmicos. Não. Eu me formei, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão. Se Deus achar que a porta vai fechar, ela vai fechar. Ela pode abrir para aquele homem analfabeto, muito. Mas para você que tem título, que tem conhecimento, que tem doutorado, não, o Senhor tiver que fechar, ele vai fechar. Porque geralmente Deus cumpre as promessas na vida daquelas pessoas improváveis. Se tu um dia foi improvável aos olhos de muito, esse que Deus tem uma promessa. Olha aquele assim improvável. Aquele que todo mundo torce, que todo mundo olha, que ninguém crê. Não falou através da boca daquela mulher, não falou através, não. A profecia foi direcionada errada. O profeta errou o alvo. Não é para ela, não é para ele, não. Sabe por quê, irmão? Porque eles não crerem. E por eles não crerem, eles acham que você é um incrédulo igual a ele. E nesta noite, se você é uma pessoa improvável, você é improvável, sua mãe olhou para você e falou, não vai dar nada. Seu pai olhou para você e falou, não vai chegar a objetivo nenhum. Você sonhou, José sonhou e a tua boca causou uma inveja ali no meio da parede dela.
a qual não deveria. Não se preocupe não, porque Deus escolhe esse. Escolheu José, um prisioneiro, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém imaginaria um homem nas condições dele, improvável, aos olhos de muitos, seria governador do Egito. Humanamente impossível aos olhos dos Tonéis. Os Tonéis se levantam. Irmão, se Deus tem uma promessa com você, se Ele tem uma promessa comigo, se Deus falou para você, só vou te ter uma promessa contigo de uma faculdade. Começa dando aquilo incomodar meio mundo. Não é porque eles estão torcendo por você, não, que eles querem ver você sendo graduado, não. É pelo contrário. É que ele não teve objetivo, não teve futuro, não teve promessa, não chegou a lugar nenhum e ele também não quer que você chegue. Mas quando Deus chama o improvável, eu fui uma pessoa improvável. Eu, dentro de mim, eu achava que eu nunca poderia entrar numa faculdade. Eu sou filha de analfabetos. Meus pais não sabem ler isso mal e sabem escrever o nome. E uma pessoa que vem de uma família que a pessoa não sabe, é um analfabeto. É praticamente impossível você encaixar na tua cabeça que Deus pode mudar aquele quadro. E eu falava assim, não, eu consegui terminar meu 2º grau, para mim que sou pobre. Isso era a minha visão, eu, Cristiane. Eu me achava improvável. E Deus falou através de uma mulher que nunca tinha me visto, que Ele tinha uma promessa comigo. Eu olhei, eu comecei a tremer, porque você olha para você, irmão. Não que você está duvidando do profeta, você está duvidando de você mesmo. E quando você duvida de você mesmo, altamente você descrê daquilo que Deus separou para a tua vida. E naquele momento, eu confesso a você que eu olhei assim e falei, nossa, eu. E quando eu comecei a ganhar maturidade espiritual, as experiências com Deus, eu dobrava o meu joelho e falava assim, Senhor, um dia tu usou aquela irmã. Isso o Senhor usou aquela irmã, porque você tem que ser um crente audacioso. Você tem que provocar um milagre. Deus tem que olhar do alto e falar, eu vou agir hoje, eu vou agir agora. Não é ficar aquele crentezinho muito conformadinho com tudo que está falando. Se tu está no vento, eu estou na prova. Mas eu continuarei te servindo. Eu falava assim para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou sofrendo aqui, estou no vento, na luta, na tribulação, Deus se levantando. Mas a única coisa que eu te peço é que não me deixe sair da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu pude mostrar para Deus que eu não era um crente raimundo. Eu não era aquele crente Coca-Cola que só fazia pressão. Eu tinha um compromisso com o reino de Jesus, Senhor dos Senhores. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conjecturar, irmãos. O Senhor chamou o nome de Lázaro. Lázaro saiu para fora, lá da caverna. Ele sai para fora. A Bíblia fala que já tinha 4 dias. Cheirava mal ao ponto de ninguém achar que seria possível. Eu quero dizer para você, irmão, que se for plano de Deus, eu e você descemos à sepultura e Deus tiver que nos ressuscitar como Ele fez com Lázaro, Ele faz. Você é improvável, irmão. Você já teve na situação de ser visto como improvável. Eu quero dizer para você que a Bíblia mesmo fala, não é Cristiane, não é diaconisa Cristiane que fala. A Bíblia diz que o Senhor escolheu as coisas que não são para confundir as que são. É aquele improvável. É aquele que nem aparência. É aquele que Deus olha, eu tenho uma obra contigo, eu tenho um plano contigo, eu vou fazer através de você isso, aquilo e aquilo mais. Eu vou usar, eu vou curar, eu vou batizar através de você. Sou eu que tenho um plano contigo. Olha, irmão, quero dizer para você, quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher, quando você se importa
é improvável. Deus costuma fazer mais do que Ele fez na vida de Lázaro. Deus costuma dar àquela pessoa o que Ele deu a poucos. Porque, irmão, dar uma vida, trazer novamente a vida, é dar o que deu a poucos. Nós não estamos falando de forma mensurável de bens materiais. O bem que ele trouxe a Lázaro, nem todo o dinheiro do mundo pagaria. Já tinha 4 dias, a Bíblia fala, que cheirava mal ali no sepulcro. Mas o Senhor gritou: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu, irmão. Não saiu todo mundo que estava lá dentro, não, só saiu quem o Senhor tinha uma promessa. E para isso ele teve que crer, né? Você crê, irmão? Se você tiver desenganado pelo médico, o médico falou assim: vai para casa. Vai porque esgotou os recursos aqui no hospital. Vai. Se você estiver diante de um juiz, o juiz julgar sem recurso mais para recorrer. Mas há um Deus que revoga, louvado. Se ele der transitado em julgado onde você não pode recorrer mais, encerra ali os recursos, encerra o recurso para o homem. Para o homem é limitado. O homem é limitado. O homem é limitado. Irmão, se você está sendo jurado, você está sendo jurado, o camarada falou, 24 horas você vai virar cinza. Mas você precisa e fazer uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus, que até hoje, eu não sei quem está me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor, mas você sabe que está ouvindo não a voz da irmã Cristiane, você está ouvindo nesta noite a voz do Deus dos deuses, porque somos apenas instrumentos. Deus olhou e falou: é você que vai abrir a campanha, é você que vai terminar a campanha. Eu chamo e somos escolhidos não pelo homem, somos improváveis. Eu me coloco na condição de improvável, irmã Cristiane, porque quando você se coloca na posição de improvável, irmão, quando você sabe como nós estamos na condição de improvável, irmão, é quando você olha para um lado e você só vê afronta. É quando você olha para o outro e você vê sua perseguição. E quando você olha para trás, você não vê nada acontecer. Mas no teu coração fala: o Senhor vai resolver essa peleja. Essa peleja, eu, Cristiane, não terei que pelejar. Sei que o Senhor pelejará por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como nós somos improváveis, Deus chama os improváveis, irmão. Porque aqueles que se acham muita coisa, Deus não vai chamar aquele camarada eu sou letrado, eu tenho 300 diplomas lá na parede do meu quarto, eu falo 500 idiomas. Mas se tiver um traficante, um fuzil na mão, descredenciado pela sociedade, pela família, e ele ser filho de uma mulher que Deus um dia levantou no vaso e fez ela crer que a promessa do Senhor ia se cumprir. Será, irmão, que o Senhor falou assim: vai lá naquele lugar assim, tem uma boca de fogo para aquele homem? Às vezes a pessoa fala assim: eu sou o presbítero. Você não é nada. Eu sou a diaconisa, você não é nada. Eu sou o pastor, quero te adiantar mais uma vez nessa noite: você não é nada. Você está semelhante ao que diz em Jeremias 18, que Jeremias fala. Ele falou como barro, vaso de barro. Quem é um barro? É aquela coisa bem frágil, né? Se quebrou na mão do olheiro, que não era ferro, mas se quebrou porque é frágil. Mostrou a fragilidade. Pode ter beleza, mas é frágil. Assim sois vós. Se coloque na presença do Senhor e fala assim: Senhor, eu sou uma mulher improvável. Senhor, eu sou um homem improvável, principalmente no meio da minha parentela e da sociedade. A sua parentela gosta de vir para cima, a sociedade julga.
Se tu for tiver uma corzinha, um cabelo ruim, alguma coisa assim, você não pode ter um carguinho. Não, aquilo ali não foi designado para você, você não é apta. Mas quem vai dizer que você não é apto, irmão? Para Deus não tem título, irmão. O título de muita gente é lamentável dizer levar muitos para o inferno. Porque a Bíblia diz, irmão, que naquele grande dia vai ter que confessar. Você pode ter falado assim, não, eu acredito na ciência. Não existe um Deus. Se tu falou isso, você se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Se você está ouvindo esta palavra aí, hoje é noite de você se arrepender. Porque os sinais estão claros na nossa vista. A vinda do Senhor, o Senhor voltará e não tardará. O Senhor não vai tardar, irmão. Se você blasfemou, duvidou, não acreditou na força do teu braço, não creu, como diz aqui no livro de João 11, versículo 40, parte B. Não creu como o Senhor fala, tendo visto isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Olha, que palavra. Essa palavra ela não precisa nem explanada, ela é altifalante, ela fala por si, né? Mas se você um dia duvidou de Deus, acreditou no dia que tem lá na tua conta bancária, por isso que a Bíblia diz que nós não temos que acumular tesouro aqui. Você está acumulando aqui, você está acumulando aqui. Eu não estou mandando você gastar seu dinheiro todo, não deixar nada, não. Mas você tem que acumular tesouro no céu. Se hoje o Senhor te chamar, a Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, que tem preparado. Será se de repente será hoje, ou para mim, ou para você, a última mensagem? Será que é a minha última pregação hoje? Será que um de vocês será ouvinte da mensagem pela última vez? Mas eu quero despertar você. O Senhor não vai voltar só para nós que somos crentes. Não. O juízo não é para só os santos. Deus é Deus dos bons e dos maus. Muitos estará no juízo a prestar conta dos seus atos, e outro estará pela ressurreição. Qual a situação que você quer estar diante de Deus? Como você quer ser visto diante de Deus? Se, irmãos, você desceu hoje, Deus te chamar hoje, ou o Senhor retornar hoje nas nuvens, porque a Bíblia fala que ele será visível e auditivo. Será auditivo e visível. Nós iremos ouvir e iremos ver. Né? Eu fico assim, muitas das vezes assim, estarrecida, irmão, com pessoas que não creem na existência de Deus. E muitos deles romantizam o inferno. Não deve ser tão ruim para lá. Haverá ranger de dentes e gemer, ou um gemido será sem cessar. Não irá cessar. E depois que você chegar lá, irmão, eu quero te despertar nesta noite. Não existe purgatório como pregam das igrejas católicas e que idolatram ídolos. Não haverá isso, irmão. Você tem que se apresentar para Deus com uma vida santa aqui. Se você não tiver com uma vida santa até esse exato momento, se arrependa. Ai, irmã, deixa de se arrepender como? Como é que eu vou te ensinar claramente para não ter dúvida para você? Peça perdão a Deus, fala, Senhor, eu matei, eu adulterei, eu abortei, eu trafiquei, eu sequestrei, eu bati na minha mãe, eu fiz diversas atrocidades hoje. O Senhor joga no mar dos. Como é que
você tem visto a sua vida? Como você tem se aparecido apresentado diante de Deus? Sabe que você tem tempo, irmão, para fazer uma oração de 5 minutos? Tem gente que não põe a mão na Bíblia, irmão. Entra ano e sai ano. Eu não sei como é que só a graça de Deus para manter um indivíduo desse em pé na terra. Não ora desde que se entende como gente. Leva tudo achando que o amanhã não acontecerá. Vai acontecer. Achando que nada vai acontecer. Amanhã é outro dia, eu vou estar de pé. Você pode não acordar, irmão. Essa noite pode ser sua última noite. Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e acabar para você. E como vai ser? As pessoas virem, debocham, menosprezam, não crê, como diz João aqui, 11, versículo 40, e muito menos o versículo 43, que diz: tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora, irmão, da incredulidade, da falta de compromisso com Deus. Sai para fora e assuma o teu compromisso de mulher. Se você está brincando na tua igreja, onde você congrega, brincando na presença, levando apenas um título, agradando, não tem coragem de pregar sã doutrina, lamento de dizer, se arrependa hoje, porque se você endurecer o teu coração, é fogo do inferno que te espera, não tem outro lugar. Mas que palavra do irmão, não posso, irmão. Eles iam rejeitar a sã doutrina e romantizar. Isso é o anticristo, irmão. Esse romantismo do inferno. Isso não existe, não existe. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 20, irmão, e começa a examinar. Não sou eu, quando falo do juízo final, examina, irmão, leia. Algo é criada pelos homens, é criada pelos homens, a Bíblia. Você vai ver onde você vai parar, achando que é um livro criado pelos homens. Não é não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, das juntas e da medula. E é apta para discernir. Ela é apta, irmã, para discernir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Ela é apta para discernir o que vocês estão pensando e estão sentindo. E para você saber que a Bíblia, para encerrar minha fala, não é um livro escrito por os homens. Naquele grande dia, o ateu vai dobrar o teu joelho e vai ter que confessar: santo, santo, santo. O agnóstico, o ateu que não saiu do armário, o feiticeiro idólatra, o efeminado, o maldizente, eles vão ter que confessar. Isso não é cristiano, não é diaconisa cristiana da pergunta. É a palavra do Senhor que nos afirma isso, né? Então, quero agradecer a oportunidade nesta noite. Amém, pastor Joel. Amém, amém, glória a Deus, né? Palavra forte, genuína para o nosso coração, nessa abertura desta campanha. Mas eu convido você ainda, querido, você que chegou agora aí, talvez você não está entendendo o que eu estou postando por aqui, o que eu estou falando por aqui, o que os irmãos estão falando. Nós estamos falando de uma campanha que nós estamos aqui fazendo para a tua vida, para Deus abençoar a tua vida.